Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Raízes da Bola podcast, programa esportivo que traz pessoas influentes no futebol amador aqui em São José do Norte. E hoje a gente traz um convidado para lá de especial dentro do certame, né? Tá envolvido aí diretamente. Mas antes de apresentar ele, vamos estar apresentando a nossa companheira Leilane. Seja bem-vinda, boa noite, mais um Raízes da Bola podcast. Boa noite, mas bom dia e boa tarde para quem nos assiste em um outro horário. É sempre muito bom estar aqui com vocês, principalmente quando a gente sabe que vai ter uma resenha bem legal depois, né? E eu espero que vocês também curtam, comentem, compartilhem, como eu sempre falo, divulguem, porque quando vocês divulgam o Resto da Bola, vocês divulgam, né, o futebol amador de São José do Norte, e quem é apaixonado como a gente sabe o quanto é importante. Eu gostaria de dar a palavra então para o nosso convidado da noite, que é uma pessoa muito especial dentro do certame, porque ele está lá, né, em campo, presente na maioria dos jogos, né, com a sua equipe, fazendo acontecer esses espetáculos que a gente gosta de assistir. Boa noite, Liliane. Boa noite ao Igor. Desde já agradecer o convite. Boa noite a todos os seguidores do Raiz da Bola. Dar os parabéns para vocês pela iniciativa desse fomentar o futebol, expandir, publicar para todas as redes sociais. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Para quem não sabe, o Samir, ele é árbitro atualmente, né? Chefe dos árbitros, vamos usar mais a denominação mais correta, né? E ele participa da maior parte das competições nortenses, não somente do certame, né, Samir? Está no futsal, no beach, soccer e tá sempre aí. Agora na copinha, né? Tem feito a sua atuação com a sua equipe. E então, para quem não conhece, o Samir agora está conhecendo e sabe quem é o responsável por fazer as coisas acontecerem, porque sem o árbitro a partida não começa. Realmente, sem árbitro não tem futebol. É a engrenagem mais importante que tem, né? Que é uma profissão muito difícil de se exercer, das dificuldades de ir para um campo, né? Mas a gente dá sempre o melhor da gente, procura sempre trabalhar com a sinceridade, assim, ó, como dizer, a gente dá sempre o melhor, deixa a família em casa, vai lá, né? É um bico, que a gente diz que o futebol, a arbitragem é um bico, né? Um bico bom, né? Eu, como à frente da arbitragem, converso com meus colegas, passo todas as informações que seja preciso para eles dar o melhor deles, né? Dentro de campo, as regras. A gente orienta, pede informações quando a gente não sabe, né? Que eles perguntam alguma dúvida. A gente procura sempre dar o melhor e dar o suporte, né? Que eles possam desenvolver o seu melhor trabalho. Então, Samir, antes da gente chegar nessa parte mais contemporânea aí da atualidade, da arbitragem, vamos fazer um breve relato, assim. A gente sempre gosta de trazer as pessoas aqui e tentar relembrar como tu começou no futebol amador do São José do Norte, como tu chegou a ter esses primeiros contatos com o futebol amador. Para isso, a gente traz esse diálogo assim para os jovens de hoje em dia, que muita gente não tem noção de como era o futebol lá atrás, e aí pegou esse período de decadência, né? E agora a gente. Então a gente. Exatamente. Então a gente tem que trazer esse registro e também trazer a tua visão e um pouco de como tu inicia assim no futebol amador até os dias de hoje. Primeiramente, quem não me conhece, está me conhecendo hoje, eu fui nascido e criado em Mujuru, né? Vivo futebol desde pequenininho, respiro futebol, posso dizer assim, né? Desde meus 5 anos lá, entrei de mascote no campo, né? E aí joguei, não jogava muito, né? Mas batia minha bolinha, como se diz o ditado, né? E aí, devido a uma lesão no joelho, que eu tive que fazer uma cirurgia em 2009, aí parei, né? Parei de jogar, e do serviço também. E aí eu pensei para mim, eu não posso ficar fora do esporte. E aí pensei, eu vou entrar na arbitragem, que eu gosto, né? Sempre admirei quem apita, né? E aí, em 2014, comecei a carreira de árbitro, assim, auxiliar, depois apitando, né? E aí, dali para frente, não parei mais. Não sei, mas tu disse ali, tu veio lá do terceiro distrito, lá de Bujuru,
Mas tu já. Quais foram os times lá que tu atuou? Quando tu jogava? Passagem por onde? Por quais Qual foi o equipes? primeiro time, a primeira equipe que tu atuou assim mesmo? Que tu tive o bosta, tu jogando mesmo? A minha primeira equipe, todo mundo sabe, né? Eu sou Fluminense, meu time, coração. Joguei no Mujuru já também, campeonato mesmo, assinado. E joguei pelo Flamengo também, já joguei. Foi poucas equipes, mas aonde eu joguei deu o meu melhor, com certeza. Joguei amor à camiseta. Qual era a tua posição em campo? Eu gostava de jogar de volante, mas os técnicos diziam que eu rendia mais de lateral direito. Hum, Mas eu gostava de jogar de volante. sim, preferia. Daí, e aí tu me diz, e logo em seguida ali, que tu é Fluminense e jogou no Flamengo. Como era a rivalidade lá? É, lá tem rivalidade, é que nem outros clássicos. Isso. Agora, nesse, nesse tempo não, mas antigamente era muita rivalidade, dava muita briga, assim, torcedores. É que nem todo clássico, né? Tem a rivalidade lá de anos, né? O pessoal mais antigo tinha mais jogador das localidades, né? Entendeu? E aí era mais rivalidade. Hoje em dia não, o jogador vem de fora, as rivalidades ficam só entre as torcidas, né? E aí menos rivalidade que tinha de primeira antigamente. Bujuru e Bujurense, que eu vi jogar, era jogos quentes, né? Verdade. Não, agora tu falando assim, o cara fica pensando, mas ali, voltado mais ali para a região do Fluminense, ali do Flamengo, Turpinha ali, contrato, como o pessoal diz também lá no Fluminense, né? Pô, tinha bastante gente que morava naquela região ali, os times eram basicamente o pessoal daquela região mesmo ali, ou vinha pegar o pessoal mais Bujuru, mais Capão do Meio ali, que era proximidade, né? Como era formado esses times antigamente? O que que tu lembra também? Não sei se. Vou falar que o meu pai falava, nos anos 90, 80 e poucos, 80 lá, década de 80, ele da porta da sede do Esporte Clube Fluminense, ele apontava todas as casas onde morava o jogador de primeiro quadro e, né, todos. E do segundo nem se fala, era todo jogador só da localidade. Ele disse que é, mostrava de um a um onde morava, os titulares do primeiro quadro, isso na década de 80, 70 e poucos, lá, mais ou menos por aí. E aí, com isso, o pessoal um pouco veio para a cidade devido à cebola, né? A agricultura não, né? Não é o suficiente para sustentar as famílias. Um pouco vieram, outros acabaram se indo, né? E aí as comunidades ficaram com pouca gente. E aí, hoje, para fazer um time, tem que trazer da cidade, de outros municípios, para poder fazer essas equipes, montar essas equipes. Não, o legal, né? Porque, tu, se a gente for falar de futebol aqui no Norte, o pessoal vai falar muito dos times da cidade, muito ali, tu dá uma passagem no Oriente, que tem uma sequência de títulos bons nos anos 70 lá, mas quando a gente não. É notório que a mídia foca pouco lá no terceiro distrito, e temos bastantes equipes lá no terceiro distrito. Quando a gente consegue trazer alguém voltado ao terceiro distrito, assim, para trazer essas informações, porque ah, isso a gente tá falando hoje, 2023, mas imagina, vamos botar 2000 e de 2000, para não errar, de 2000 para baixo ali, ainda a gente não tinha o asfalto. Então, hoje, para ir lá no terceiro distrito, o pessoal já reclama. Antigamente era muito mais complicado, né? Então, por isso que a minha pergunta se, tu levar o pessoal do norte para jogar nesse time do terceiro distrito, no caso eu te questionei diretamente do Fluminense, mas essas coisas assim que chamam atenção pra gente trazer à tona e mostrar que hoje em dia o futebol não tá, ele não é, não tem a complicação que o pessoal coloca, né? Vou ir lá jogar no terceiro distrito. Cara, vamos botar, tem o desgaste de tempo para ir, mas tu vai lá, pô, sempre bem recebido, pelo menos olha, do ano passado ali, vou botar todas as localidades que nós tivemos, tanto como Raiz da Bola, ou quanto jogando, a gente sempre é muito bem recebido, o pessoal do terceiro distrito, ele Caloroso, né? exatamente, ele acolhe bem as pessoas, né? O que eu ia te dizer assim para ti? É que nos anos até 2000, que nem tu falou que não tinha asfalto, o pessoal ia de caminhão, trator para esse jogo, e parecia que o público ia mais, né? Aí depois, tem uma época agora, nos últimos anos, parece que o futebol caiu.
sim, ó, os jovens parece que não estão interessados, tão, né, que não, né? E tem a facilidade do asfalto, que hoje em 40, 50 minutos a gente está em Bujuru, lá no fim do município. E no momento eu vejo agora, de um ano para cá, dois, que está voltando de novo. Eu vejo várias agremiações construindo sede, fazendo jantar dançante, que nem o Bom Sucesso fez, o Tamandaré está reconstruindo a sede, o Lagomar, que devido ao salão do futsal, voltou, construiu sua sede, hoje está numa final, vai jogar agora esse fim de semana, né? Da Copa Banho Heróica. Assim, ó, mexeu com várias agremiações que estavam muito tempo paradas. O Fluminense mesmo, o Elisandro lá, o Juliano, o Thiago, fazia muitos anos que estava parado, voltaram à atividade. O Bujuru também estava muitos anos parado, reformou o campo, não sei se tem algumas imagens, deve ter nas redes sociais, Ah, se do alguém tiver, campo, nos mande, por né? favor. Botando tela, voltando ao campeonato. Hoje mesmo, participando de uma reunião, 11 agremiações tinha ali, 11 já pegaram, 8 já pegaram as fichas para confirmando a presença do campeonato. Eu acredito que possa chegar até umas 12 equipes. E há uns anos atrás aí, o máximo que conseguiram era 6. Então, eu acho que tá voltando a fluir de novo o nosso amador. Eu até queria, assim, fazer um gancho agora, porque eu ia te perguntar justamente isso. Tu é árbitro e a gente sabe que nós temos nos nossos times, mas em qualquer outra função que a gente assuma no futebol, tanto aqui no Reis da Bola, como o Robinho mesmo lá como assessor de promoções, e tu como árbitro, não vai deixar de amar o teu clube do coração, porém vai agir com racionalidade. Mas o torcedor, Samir, como é que ele tá com a volta do Fluminense ao campeonato? Como torcedor, muito emocionado, né? Mas, a partir de hoje, eu estou do outro lado, sou profissionalmente, né? Não me envolvo, não tenho acesso nenhum, assim, com os dirigentes, não tenho nada, até mesmo no campeonato da praia que saiu, eu botava 2 árbitros, um mesário, não ficava nem dentro da quadra, totalmente profissional, porque eu tô do outro lado. Hoje eu sou árbitro, então árbitro não tem time. O dia que eu não estiver na arbitragem, eu posso voltar pro Fluminense, até uma outra agremiação, se caso receber algum convite. É, mas mesmo tu sendo árbitro, mesmo tu agindo com toda a responsabilidade que o Reis da Bola sabe que tu tem, não tem como não sentir. Então, eu acho que tem isso que te permite sentir mesmo, porque é admirável, né? A gente vê. Eu mesma não lembrava, eu não lembro ainda da última vez que eu vi o Fluminense participar. Tu lembra qual foi? Se não me engano, foi em 2004. Imagina, eu nem participava das coisas. Eu fui ao meu 2004, primeiro não. campeonato em Foi 2007. 2004 ou 2005. Eu O não. último ano que É, foi. eu não. 2005, se não me engano. Não Então, tenho eu lembrança, posso assim, dizer aqui exata. hoje que eu não vi o Fluminense jogar pelo certame ainda. E vai ser uma grande experiência, eu tenho certeza. Não, então, em cima disso, a gente sabe que o pessoal, infelizmente, eles não conseguem separar. Ah, o Samir é Mas do tem como. Fluminense, a Leilani é do Do Cocuruto, Cucuruto. do Guarani, como eu já É. ouvi. Então, cara, infelizmente tu não tem acesso a nossa parte aqui do Reserva. A gente não tem muita familiaridade com todos os clubes. A gente é A bem gente recebido por gostaria. todos, Sim. mas não tem a mesma proximidade com todos que nem nós temos com o Guarani, com o Aragonês, ali no Cucuruto, com a Tati, com o pessoal, lá na Barra, com o professor Léo, com o professor Guega, que nos recebe super bem. Então, assim, ó, a gente tem alguns lados que a gente tem uma proximidade maior. Mas eu acho que se deva também à nossa vivência, né, Igor? A gente tá mais tempo dentro desses clubes. Pode Podem ser. nos chamar, que a gente vai se É, familiarizar com todos. a ideia é ser essa, mas eu digo nessa mesmo pra gente trazer assim, ah, tu, é- tu vai escolher ali o teu trio de pra apitar o jogo do Fluminense, mas tu não vai querer botar os caras, Não, só que eu não sei o que passa na cabeça dos caras que pra dizer assim, bah, tu a Lenine botou o Igor pra apitar lá porque para beneficiar. não, isso aí, deixa. Infelizmente as pessoas pensam dessa maneira, né? Já né, eu tenho a minha consciência tranquila, né? Procuro sempre dar o melhor de mim, né? Eu vou botar sempre quem eu achar que tem condições de arbitrar os jogos, independente da agremiação, né? Que nem eu falei, eu tô do outro lado, então eu não tenho time. Hoje eu não tenho time. E nenhum árbitro pode ter time. E o que eu converso com meus árbitros, que não vão para redes sociais comentar sobre curtir foto de time, entendeu? A gente tem que ser neutro, o mais possível, porque, que nem tu falou, as pessoas vinculam a gente como se a gente fosse sempre daquele time, entendeu? Porque a gente joga num time, joga no outro, pega uma amizade com as pessoas, já jogou em teu time, fulano é daquele time. Não,
sim, ó, é momentos, é passagem. A gente tem para uma equipe, tem para outra, que nem vocês mesmos, o Igor mesmo já jogou no Barrense, jogou no Guarani, entendeu? Tu foi lá, fizesse a tua história dentro do clube, jogasse, desse o teu melhor, não quer dizer que tu um dia tu não possa vir a arbitrar ou executar outra função em um outro clube, que tu vai lá, que tu vai favorecer aquela equipe que tu já jogou, que tu defendeu aquelas cores, né? Tem que saber separar e ser profissional o mais possível, né? Profissionalmente. É porque, na verdade, as pessoas agem como se amar um clube fosse odiar o outro. E, na verdade, não é isso. A gente consegue gostar de todos. E é muito possível, né? Então, ninguém vai querer prejudicar um time que gosta. E a gente gosta de todos. Então, assim, a gente quer que cresçam, né? Que venham mais pro certame. Como é que a gente vai estar desfalcando aí a competição, fazendo alguma coisa errada? Não tem como. Eu acho que a gente não faz isso nas transmissões, a gente não faz isso nas divulgações. E nem vocês na arbitragem. Não tem sentido. E também tem que levar em consideração, já passando por esse lado da arbitragem, né? Que todos nós somos seres humanos, né? E Ramos. Cara, Passivo de erros. passivo de erro. E o futebol é muito dinâmico. Muito rápido. Sim, Às a gente vezes. não tem o VAR, né? É. Então, Que é o que eu ia falar, a gente humanamente tem milésimo de segundo para tomar certas decisões, Sim. né? Não temos VAR e às vezes com o VAR acaba tendo erros, né? Só que, né, a gente vai para lá, dá o melhor da gente, como sempre, eu faço reunião com os árbitros, converso com eles antes, né? Tento, né, passar todas as informações possíveis que porra, tudo bem que, né, que a gente nem sabe que sempre o perdedor vai reclamar, né? Sempre vai ter alguém reclamando, isso faz parte do futebol, mexe com as emoções da pessoa, com o coração, né? As, né não é só a razão, mexe com a Não. emoção, É verdade. mexe com comunidades inteiras, né? Tudo, envolve muita Famílias, coisa, né? famílias, né? Envolve muita coisa no futebol e por isso que ele é apaixonante, né? Que todo mundo gosta. É um dos esportes que todo mundo gosta de fazer, praticar. e também assim, como a gente sempre frisa aqui, e eu acho que tem que sim levar, levar para frente, para as autoridades, para o executivo, para o legislativo, que o nosso futebol ele é histórico. Desde Um patrimônio. 1959, exatamente, é um patrimônio nortense. E para nós que participamos, gostamos, que nem tu parou de jogar, tu fez a tua escolha, tu quis ser árbitro. A gente tava ali e disse, pá, vamos ajudar na mídia, vamos começar a divulgar, vamos aproveitar esse boom que a mídia estourou. A gente achou, vamos se encaixar nessa parte para auxiliar também o futebol aqui de São José do Norte. E, então, cada pessoa fazendo um pouco, né, claro que tem os dirigentes que eu que nem eu digo para Leilani, ela tem um sonho de dirigir algum clube um dia ainda. É Isso não era vontade pra ir ao dela. ar. Não, mas só que Ótimo. são e é um esforço muito assim, ó, de parabenizar mesmo, que eles realmente gostam daquilo que fazem, de fazer a gestão do clube. Então cada um tem que ser parabenizado por cada pedacinho, né? E eu acho que a gente teria que juntar essas forças e promover esse nosso futebol para que seja como a gente vem falando aí, ele soma aí com a parte turística do município, para parte histórica do município, para agregar mais ainda, porque ele já carrega o nome. É futebol amador nortense. O pessoal já diz, o amador nortense lá. Então, Rio Grande fala, Pelotas fala, Santa Vitória do Palmar fala, tudo, tu roda por todos esses municípios, tu sabe muito bem disso que a gente está comentando agora, né? O valor que tem histórico desse futebol aqui no município. É verdade, assim, ó, o futebol amador nortense teria que ter, assim, ó, mais um pouco de atenção do executivo, né? Mais da parte política, vamos dizer assim, né? Concordo. Mais, mais, mais investimento, porque gira a economia, entendeu? Gira muito, mexe com o município todo. Por exemplo, o interior, o que é o nosso entretenimento no interior? É as festas religiosas e futebol, entendeu? Então eu acho que se o poder público desse uma olhada mais carinho, mais um, mais um pouquinho, não é que não esteja fazendo alguma coisa, ajude dentro da medida do possível, Sim, mas que investisse mais um pouco, seria com certeza melhoria bastante. E sobre os dirigentes também, que tu falou que eles fazem porque amam, eu também já fui dirigente e só quem sabe passa, quem é dirigente sabe o que passa.
o jogo é no domingo, mas a gente começa como dirigente lá na terça-feira, na quarta, já começa a organizar a bebida, no grupo hoje, no WhatsApp, nos grupos de jogadores, quem pode, quem não pode domingo, organizando tudo, campo, arrumando patrimônio lá, pintando goleira, pintando campo, sim, ó, envolve várias pessoas, e não é só no domingo chegar lá e jogar, por trás daquilo tem o roupeiro, tem a senhora lá que faz o pastel, cachorro quente, envolve muita coisa. E aí, quem faz é porque gosta mesmo, realmente, porque não é fácil. Mas é muito bonito de ver essa galera se unindo pra fazer acontecer, sabe? E geralmente o que a gente encontra ainda são os mais antigos do clube, né? Geralmente as pessoas que viveram mais a época do fervor das torcidas e tudo. E a gente tem que buscar rejuvenescer, né, essa paixão, porque os jovens estão aí, como tu disse, não estão ligando muito pro futebol, eles estão mais envolvidos com videogame, né? Com as baladas, com outros entretenimentos. Então a gente tem que fazer a nossa parte e deixar essa herança para a comunidade do norte, né? Eu acho assim, ó, que para motivar os jovens, poderia pelas escolas fazer torneios, assim, ó, competições, né? Nas escolas, né? De pegar as escolas, os professores de educação física e fazer campeonatos, né? Entre eles nas escolas para promover o futebol, para promover o esporte, que aí, né? Para fazer eles já virem desde pequeno já praticando as competições de não só o futebol, vôlei, outros esportes, tudo, entendeu? Para que o jovem pega o amor pelo esporte, que a gente acabou de falar, e dá sequência que aí os mais velhos vão parando e entra os mais jovens para continuar. Eu concordo contigo. E como eu sou professora, acho que eu posso dar um palpite a mais, né? Porque, na verdade, existem os jogos escolares, só que eles acontecem ao sábado pela manhã. Que público gera, né? Praticamente vai apenas aquelas que vão competir, né? As pessoas que vão competir. E, geralmente, as escolas são só as que têm professor, educador físico, né? Até pode participar mais, assim, lá na nossa escola não tem. E a diretora faz o maior empenho para estar lá presente com as crianças e incentivar. Mas quem sabe disponibilizar um educador físico para essas escolas que não têm, por exemplo, uma vez na semana, né? Esse professor não precisa ficar lotado numa escola apenas, ele poderia ir, sei lá, um dia em cada escola, para pelo menos dar uma aula e que fosse de futebol de preferência, né? Para que incentivasse mais crianças a participarem, de repente, fazer a cada 2 meses uma competição, a cada 3 meses, que é um trimestre, ou uma vez ao ano que fosse, já ia movimentar mais essa garotada que tá esquecendo de praticar isso, né? Concordo contigo, né? Tem que fazer que as crianças, né, que pratiquem o esporte, né? Em todo sentido, todos os tipos de esporte, porque, sim, ó, até mesmo para tirar de outros caminhos, né? O Com esporte é certeza. uma das portas, né? Que a gente, né, cria cidadãos, forma cidadãos, né? Do bem. Sim, eu lembro que, na verdade, assim, eu acho que essa competição, ela poderia ser até o futsal, né, já no nosso ginásio de esportes, porque eu lembro que na minha época, né, eu estudei aqui no Monteiro Lobato e a gente tinha isso, e era muito vibrante, porque a gente não ensinava futebol, por exemplo, eu nunca joguei futebol, mas eu fui ensinada a torcer. Né? Porque a nossa escola ia lá e ela ia ser representada por um time. Então a nossa escola tinha ganhado Marcos de Souza, a nossa escola tinha ganhado Soares de Paiva, porque era do centro, aquele sentimento de pertencimento à comunidade, que é aqui o Carlos Santos, né? E nossa, a gente enlouquecia, torcia e aprendeu a amar aquilo ali, porque tu, né, tu ensina um amor, um sentimento por, por, por esse esporte, por ser representado em quadra, por ser representado em campo. Então, isso a criança não nasce sabendo. Ela tem que aprender. Se ela não aprende na vivência com os pais, a escola tem a função social de ensinar. Eu mesmo não sei quantas escolas tem no município, né? Que, nem sei quantas tem Ah, em não sei todos os te municípios. informar de cabeça assim. Mas sim, ó, se pudesse formar um campeonato entre as escolas, categorias, feminina, tudo, entendeu? Que fosse Fazer no um ginásio, campeonato que né? nem faz no amador, que fosse no Também. futsal, né? Que fizesse de todas as escolas, né? Eu acho que seria bem interessante pro nosso futuro.
Com certeza, ensinar a participar sem querer, né? Só vencer. Quantas coisas a gente ensina com o futebol, né? Quantas crianças brincando na escola quase morrem porque perderam uma partida num jogo ou porque não souberam disputar ali, né? E assim, não, assim a gente já vai ensinando os valores e também fortalecendo o futebol que a gente quer ver no amador, né? Não, sim, mas trocando um pouco desse tema, assim, que Sim, não fugindo muito dele, mas vamos, porque vamos a adiante. gente conversa bastante, porque, tipo assim, em cima, a gente critica muito por não ter, por ter a falta de árbitro, falta de jogador, falta de treinador, falta de gente dentro do clube lá para auxiliar, para ajudar. A gente vê muito essa crítica, né? Pô, no passado a gente tinha bastante gente para auxiliar, bastante gente para fazer. Só que eu acho que abriu uma lacuna ali e não se formou mais essas pessoas, né? Exatamente. E então a gente vem aí batendo nessa tecla de incentivar, transformar. Pô, e isso eu acredito que é uma ideia que é cabível se tivesse tipo uns workshops de vamos trazer o Samir para dar uma palestra sobre arbitragem. Vamos trazer, vamos buscar que nem eu vou voltar a frisar, né? Vamos trazer um gestor para, vai ter tal dia sei lá, num centro, num dos espaços públicos ali que caiba bastante pessoas, uma palestra de alguém com Casarão do Saber, por exemplo. e para, quem quiser ir, tal dia vai ter uma palestra sobre ó, gerir um clube, Tática. um parte táticas. A gente tem excelente treinador, o senhor ali mesmo, ele é com carta da CBF. Então, a gente tem que buscar essas pessoas assim e E ensinar essas crianças, né? pegar pessoas dentro da nossa comunidade também tem muitas pessoas que entendem do futebol, da história do nosso futebol e trazer essas palestras para as E pessoas, nas tornar isso escolas. público. Isso é um valor que a gente tem no nosso município e acaba a gente não usufruindo, a gente acaba ficando só no campeonato mesmo. Mas a gente tem que trazer e a gente somos pequenos, a gente vai levantando essa bandeira aos poucos, né? Para ter o jogo é importante, mas o fora de campo também a gente tem que valorizar. Como a gente começou lá em 2020, né, Samira? A gente começou, o futebol tava parado por causa da pandemia, mas também já tava morrendo, né? Tinha o quê? 6 equipes, Tinha voltado no né? futebol. 6 equipes. E aí a gente começou lá mesmo e não tinha jogo, mas o pessoal começava a ficar na live, tava na live e comentava muito do passado e e assim, enchiam as lives, né? As pessoas que compartilhavam, comentavam e aí se reencontravam, né? Porque, eu não sabia que aquela pessoa tava, né, nesse meio ainda. E foi muito bacana porque eu não vou responsabilizar o Raiz da Bola pelo sucesso que tá hoje, porque foram vários fatores. Mas eu acredito que essa ideia naquele momento ela levantou uma bandeirinha que foi plantando uma sementinha na cabeça de muitos que também levantaram suas iniciativas e aí se tornou uma grande iniciativa de todo mundo e graças a Deus a gente está indo pro melhor e não mais pro que estava, né? Que era a decadência do amador. A gente estava vendo o fim do amador, né? E eu acredito que se a gente faz isso, mesmo sabendo que a gente não tem uma grande escala de audiência, né? A gente tem chance sim, porque o pequeno ele faz diferença também. E eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, ó, o executivo, os clubes, a gente, os jogadores, né, a arbitragem, a gente vai chegar onde quer. É a união, como a gente disse lá no início, né? União. Como o Igor falou lá, né? Sobre assim, ó, trazer pessoas para agregar conhecimentos, fazer palestra de arbitragem, de treinador, de dirigente, né? Seria muito importante realmente, né? Para passar conhecimento para os jovens que vão, desculpa, ah, daqui para frente, sim, né? Continuar no esporte para ter conhecimento como funciona, né? E falar de assim, ó, de arbitragem agora. Eu cheguei a um ponto que nem tu falou que só tinha 6 times, que o futebol ia chegar ao fim. Mas estou vendo que voltou de novo, ainda bem que voltou, tem bastante equipes, né? Tá voltando, tá fluindo novamente. E sobre a arbitragem, assim, ó, tá difícil de conseguir árbitros, assim, ó. Não é que esteja difícil, as pessoas não, o que estão apitando, o que tá parando, e não tem novos querendo pegar.
a arbitrar, a trabalhar nos jogos. E eu convido os boleiros que já jogaram, né, que tenha conhecimento do futebol, né? E eu convido e ninguém quer mais apitar, porque é uma função muito difícil. Ser árbitro tem que ter coragem, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência para conduzir um jogo. Tu, né, mexe com as emoções das pessoas, tu tem que ter a arte. A arbitragem é uma arte, a arte de pensar. Tu tem que ser inteligente para poder apitar um jogo, saber levar, né? Às vezes as pessoas se exaltam, tu tem que saber, tem que ser psicólogo no momento, às vezes, né? Tu tem que ter um jogo de cintura, como se diz na linguagem do futebol. Tem que ter um jogo de cintura para Sim. poder levar o jogo. Manejo, né? E já voltando assim, né? Assunto bom. Quais seriam as maiores dificuldades que o árbitro tem dentro das quatro linhas ali? Aqui no norte, No teu principalmente, né? ponto de vista, assim. Por exemplo, assim, ó, às vezes, ultimamente agora, o ano passado, estava na segurança, porque não tem segurança nenhuma, né? Nossos campos, assim, ó, tem uns que são bem fechados, né? Mas não é todos. E tu vai para ali e é um trio, é três, tem 22 jogadores, né? E às vezes as pessoas saem do normal e partem para outras atitudes que antes do esportivo não deveria acontecer. E aí tu fica inseguro, que é a pior parte de tu trabalhar inseguro. Tu não poder aplicar a regra 100% com o livro embaixo do braço, como diz o ditado, porque tu não pode não sair do campo. O que mais que eu fico pensativo é pela segurança, é o que eu mais, né, preservo. Um pai de família sai de casa, vai lá ganhar o seu pão de cada dia nos outros, pensando um bico, né? E voltar para casa da pior das hipóteses. E a gente viu hoje, através da reunião que teve lá, que algumas cláusulas são estabelecidas, né, no regimento. Eu não sei se elas estavam antes, eu confesso que eu não li antes, né? Eu tenho conhecimento hoje, mas achei as cláusulas importantes. Mas tu acha que elas vão ter algum efeito, que elas surtem efeito em Sim, segurança? eu acredito que sim, mas é que é complicado, né? Mexe com a emoção das pessoas, mas o que está escrito ali nas cláusulas tem que ser cumprido. Eu acho que eu tenho que fazer o que está fazer cumprir 100%, né? E o primeiro que acontecer tem que ser De cumprido, exemplo, né? de exemplo para os outros não fazerem mais. Não adianta botar no papel e não Executar. executar, né? Na realidade. Aí depois vira uma bagunça. Que aí todo mundo vai fazer porque o outro não foi bonito. Exatamente. Eu também. Mas, e assim, você chega aí, assuma, assim. E tava no jogo lá, eh, eu e a Ledane se desentendemos, tu viu lá, acabamos passando do ponto, tu bota em suma. Tu tem esse feedback? Como é que foi o retorno do pessoal que julga? Vai pra ti, assim, tu também como eu vou te colocar, também tá, eles te chamam, Informa. além do que tá escrito lá, eles chamam pra colher a tua versão ou eles só ficam pelo que Não, tu escreveu lá mesmo? o árbitro, né? Independente de quem seja o árbitro, relata em súmula os fatos ocorridos no jogo, né? Tudo que acontece no jogo, o árbitro tem total poder de pegar a caneta, vamos dizer, né? E relatar. E aí ele me entrega e eu entrego na secretaria. E aí a secretaria que encaminha para junta. E aí eu não tenho mais acesso nenhum, não me envolvo em julgamento, nada. Simplesmente eu escalo a arbitragem, escalo o trio de árbitro que vai pro campo e pego a súmula depois do jogo, com a normalidade que tiver, né? Entrego todas as súmulas da secretaria, os relatórios dos árbitros, né? Entrego tudo lá. E aí, a partir dali, é com a secretaria e com a JDB, que é a Junta Desportiva. Mas sendo o caso de o árbitro ser a vítima da partida por alguma agressão, algo assim, ele é informado da punição de quem fez a infração? Depois do julgamento, sim. Aí sai Ah, certo. a nota, né? Lá, o boletim de ocorrência, a Hum, nota com as punições. Aí todo julgamento, né? Quando a junta faz o julgamento, é de tudo, é de expulsão, é de todas as anormalidades que aconteceram nos jogos. Aí eles julgam tudo, né? Mais de um processo, às vezes tem 10, 15 processos, né? Dependendo da situação, é a punição dos artigos que são enquadrados os atletas e dirigentes também, né? E aí depois eles publicam, né? As punições de todos os atletas e dirigentes.
Sim, eu vi recentemente no site da. No site não, foi na rede social da prefeitura, mas eu não tinha o hábito de ver ali. Eu não sei se eles só divulgavam no site, agora passaram a divulgar nas redes, mas vi alguma coisa referente a isso. Mas eu acho que é importante avisar quem sofreu, né? Porque não é uma coisa agradável de se passar, né? Então aquela pessoa tem que ser informada. Olha, aconteceu isso contigo, mas a pessoa foi responsabilizada de tal e tal maneira e, né, não vai mais repetir. É uma questão de consideração até, porque como tu disse, são vários pais de família saindo de casa para trabalhar e trabalhar num bico porque sabe que durante a semana ele tem que estar apto para trabalhar, para sustentar a família. Então, uma lesão, algo assim, pode impedir que isso tudo aconteça, um dano muito maior. E outra coisa também, assim, ó, sobre a junta, é uma função também que não é nada agradável, fazer o julgamento. Às vezes as pessoas até sofrem ameaça por punir alguém, ou não punir, ou deixar de punir, porque às vezes as pessoas, pelos atos que cometeram, que foram relatados, teriam que ser punidas, Muito na mais verdade, ali, castigadas. mais as penas maiores, e às vezes não são, né, porque são ameaçados, né? Fico com medo, porque, né, a gente não sabe Ser humano, né? com quem tá lidando às vezes. E também, assim, agora tu falou da junta, não deveria, ao meu ver, assim, ter um ex-árbitro participando da junta. A gente tem lá, com certeza, né, o Ademir Maio, que é o decano do futebol amador nortense, né? Um dos mais experientes sobre o assunto, um dos maiores especialistas, né? Mas tu não acha que tinha que ter um representante, assim, um ex-árbitro, Que tiver experiência. com experiência, com mais recente? O Ademir, até o Rude estar à frente da secretaria, ele estava. Hoje ele não está Eu mais, ele achei que não. não faz mais parte da junta, ele mesmo disse que não quer mais. E, e o bom seria um árbitro, até dois, para fazer parte da junta, né? Mas aí quem convida e nomeia a junta é a secretaria, é o assessor de esporte que nomeia a junta, tem que ter advogados, né? E aí eles que convidam, e às vezes não pode convidar, mas é que nem eu te falei, é difícil você estar junto para julgar. Escasso. E ainda mais sem remuneração nenhuma, voluntariamente. É feito por um decreto, eles te fazem um convite, né? Se tu aceitar, eles nomeiam teu nome. E quando chegar os dias do julgamento, eles te entregam os processos, tudo lá, né? O procurador denuncia, faz todos os regimes, né? Que tem que ser feito, todos os trâmites legais, né? Para fazer um julgamento. E aí sem remuneração nenhuma. E ainda não pode ter vínculo com o clube nenhum, né? Isso, não pode ter clube com vínculo, nem agremiação, nada. É um desafio grande encontrar pessoas nesse nicho, que não tenha vínculo com clube algum e ainda queira participar de graça, trabalhar de graça e ainda sofrer ameaças, né? O problema é que às vezes é horários, né? Disponibilidade, tu tem o teu próprio serviço e aí, por exemplo, tem 8, 9 pessoas lá na junta, por exemplo, assim, né? E às vezes, no primeiro julgamento, na primeira instância, tem que ter no mínimo três. E às vezes tu tem que aconselhar assim, ó, falar com o horário que as pessoas podem ir para poder marcar o horário para poder sair. Quer ver se algum time recorrer que precisa cinco. Já é mais complicado ainda. Mas Nossa, se consegue se fazer, tem né? dado certo, Tem né? dado certo. Então tá. E vamos trazer um pouco agora o assunto um pouco mais para os dias atuais. E como tu vê, primeiramente, a função da Copa Moeróica nesse primeiro semestre? E emendando a pergunta já, né? Como tu tem tido retorno para o teu setor, para o setor da arbitragem? Que a Copa Moeroca foi uma iniciativa dos clubes, né? Pediram pro Rude, né? Para não parar o futebol, para ter futebol, para estar movimentando e fazendo preparação pro próprio amador, que tá aí prestes a começar. Sim, é que foram poucos jogos, né? Mas, sim, como se dizer assim, não tem como eu te dizer, é que futebol é futebol, né? Mas foi bom, mexeu com os times, né? Não, eu te faço essa pergunta porque a gente fez uma análise com ajuda tua, ajuda da secretaria, que nos manda o relato de quem participa, quem não participa nos jogos, e a gente tem anotado que temos como os árbitros, o que mais participou foi o Williams, né, com 4 jogos, e nas bandeirinhas foi o O Alexandre e Xande
o Alexandre e o José Ricardo Bolão. Então, como tu vê assim, tu fez assim essas escolhas, foi mais no aperto mesmo, ó, pessoal, não, a gente tá com um time reduzido, como tu frisou lá atrás, a gente precisa estar montando, mas em cima disso, né? Porque conversando com quem participa, esses três nomes foram bem elogiados. É um feedback que nós temos aqui, nós do Raiz da Bola, é uma afirmação. O pessoal afirma que nessas participação deles, todos os três, tipo, não foram perfeitos, mas, Ninguém é? mas foram sempre bem elogiados. Eu nessa Copa, nós trabalhamos em torno de 12 árbitros, 12 mais ou menos, contando árbitro e bandeira, né? Em torno de 12 mais ou menos. Como era 2 jogos por fim de semana, foi em torno de 12 a 13 árbitros que trabalharam, eu acho, mais ou menos. Mas assim, ó, a gente, como eu te falei, por que se repete muito? Porque a disponibilidade, às vezes tu tem mais árbitro, mas as pessoas têm compromisso, estão trabalhando, né? E outros, né, já não estão querendo ir mais trabalhar certos jogos, né? E aí a gente é obrigado a repetir quase os mesmos. E árbitro, hoje mesmo eu tenho em torno de 16, 17 que ainda estão na atividade. Se eu ligar para eles e eles não tiverem de serviço, né? Eles vão trabalhar, com certeza. Mas pensando no amador, eu preciso de bem mais árbitro, dependendo do número de times que poderá ter. Vai ser um problema, então, se nós tivermos 12 equipes? Sim, eu não digo problema, mas vai ser bastante quebra-cabeça. Porque assim, ó, eu não posso ter o número exato de árbitros. Tem que ter no mínimo assim, ó. Se tiver 12 equipes, 6 jogos, tem que ter 18 trabalhando no domingo. Tem que ter no mínimo uns 25 a 30 árbitros no meu grupo, né? Para poder ter 18 disponíveis todos os domingos. E eu vou correr atrás, vou convidar Era isso que eu ia várias perguntar pra pessoas, ti. né? Tem uns ex tem um tempo parado, mas eu vou atrás deles de novo, né? Vou convidar, vou fazer o convite, né? Que, né? A gente tem que convidar, a gente precisa, né? Para fazer o futebol, sem o árbitro não tem futebol, então vou pedir com todo carinho para eles que volte aos campos de futebol nortense. Então, se a gente tiver 10, não sei se 10 entra, mas 10 ou 12 equipes, ou até mais, tem vaga. É isso? Ou pode falar contigo pra te Pode, avaliar? quem quiser trabalhar, Pois é, a quiser, gente tiver a já fim de deixa trabalhar na aqui o apelo, arbitragem, né? sim, ó, Informação. pode me procurar. Pra ver se tu avalia, ou não sei Sim, como tu vai não, fazer a assim, seleção. a única coisa que eu que a pessoa tem que ter é vontade, porque de pegar um apito, porque as regras, eu tenho tudo atualizado, né? Posso passar, eu ajudo. Fardamento a pessoa não precisa comprar, só tem um tênis e uma Interessante saber chuteira. disso. Eu tenho fardamento para vários jogos, meião, tenho tudo, entendeu? Ótimo. Só precisa que a pessoa Tenha tenha vontade de vontade. trabalhar e coragem para pegar o apito, porque não é fácil. É verdade. Não, mas eu acredito que se a gente fizer agora um apelo carinhoso para a comunidade que quer ver o futebol amador crescer, né? Que tenha isso no seu coração, no seu íntimo há muito tempo que, eu quero ver esses clubes voltando, eu queria, né, ver um campeonato maior, tá aí a oportunidade. Se não dá para, né, para jogar bola, se não tá conseguindo, ou se tem a vontade, teve o mínimo interesse um dia de apitar, ou de ter essa experiência, porque a pessoa não precisa virar árbitro para sempre, ela pode simplesmente ter uma experiência. Então procura o Samir, né? Porque aí tá com tudo nas mãos, né? Vai ter as regras, vai ter um professor de alta qualidade e ainda vai ganhar um fardamento pro dia. Então, eu acho que é um ótimo momento pra gente começar a catar esses nomes na cidade. Não, e então, ó, o Samir tem as regras, tem tudo. Tu já pensou em entrar em contato ali com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer lá para buscar uma parceria para, tipo, tu mesmo palestrar, Formar mais árbitros. incentivar, pegar, acredito que necessita ser maior de 18 anos, né? Então, pegar um pessoal, buscar essas. Eu ainda insisto, Mas é né? complicado, assim, ó. Cada 10 pessoas que falar, não queres apitar, não queres fazer um auxiliar, um bandeira, as pessoas, eu não. Cada 10 tu vai achar 9 não, no mínimo. Eu concordo, né? Mas eu vejo assim que o pessoal vai muito pelo. Já se assusta pela falta de conhecimento. Se eu Não tem acredito. incentivo também, né? Não, mas eu digo assim, se tu passa o conhecimento,
a pessoa já vai ficar mais segura, mais tranquila, e ela já vai querer, ó, vou ouvir um pouco para saber, deixa eu ver mesmo, porque a gente vamos pensar pro lado dos atletas. Muito atleta joga futebol e não sabe a regra, não sabe a regra. Isso é verdade, não sabe a Então, regra. a gente, E reclama às vezes de umas coisas que, né, sem sentido, mas. E outra coisa assim, ó. Se tu entrar dentro de um campo sabendo a regra que tu vai aplicar, tu aplica com confiança, entendeu? Assim, ó, tu apita sabendo o que tu vai dar. Não tu apita o que que eu dou, o que que eu faço, entendeu? Se tu tendo a regra na mão, tu estudando, né? Tu te focando, né? A gente não sabe tudo, às vezes, né, a gente até sabe e acaba lá dentro errando, porque às vezes é a interpretação, não é a regra, entendeu? E aí é complicado, mas se tu tiver um pouco de vontade e seriedade e dar o teu melhor sempre, com certeza dá certo. não, então a gente com- conversa com. Esses dias eu vou relatar aqui eu vinha conversando com o Darlan Roberto Peleguin na lanche, eu faço trajeto diariamente. Então ali ele me contando, né, das dificuldades que ele tinha para bandeirar no início, e hoje ele já se sente mais à vontade para, tipo, ele relatando para mim que não, no início ele meio desconfiado. Hoje ele disse, cara, se o Samir me escolher para qualquer jogo, eu me sinto preparado, porque eu já busquei a experiência. Às vezes posso errar, ele sim, Mas mas todo início de profissão, né? Não é só na arbitragem. Acho que toda. A primeira vez que tu foi eletricista, tu ficou assim. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu fiquei assim. Acho que não tem profissão que não tem esse desafio, né? Do começo. Primeira vez sempre dá aquele frio na barriga, né? A gente fica meio inseguro, com medo de errar, né? Mas isso faz parte da vida, né? Tudo é um aprendizado e sempre tem a primeira vez e a gente tem que tomar coragem e enfrentar. não, É um desafio, né? e temos também a possibilidade aí, a gente tem, contabiliza aí 12 não, são 18 equipes, dá 8 jogos mais ou menos de sábado no máximo. Tu pode começar a lapidar o talento ali, né? Acredito que conversando com o pessoal aí dos dirigentes, tu começa apitando ali, vai ganhando aquela Fazendo um teste. Sim, experiência. pega nos amistosos, né? E vai. Exatamente. Até num jogo, vamos dizer, uma pelada, lá, dois para cada lado, pega um apito e começa a pegar o tempo, né? E tudo é segmento, né? Que nem joga bola, é que nem qualquer esporte. Tu tem que treinar, tem que dar segmento para tu desempenhar a função melhor. Mas acho que uma grande insegurança da pessoa que talvez tenha o desejo e nunca tenha tentado é achar que não vai ter instrução, né? E aí, saber que vai Exatamente. ter alguém pra orientar, que vai dizer, olha, aqui tá a regra, eu posso te ajudar. E assim, eu vou falar com o cara, de repente tu assume a arbitragem daquele jogo, que já é mais tranquilo, que os caras estão ali só pra confraternizar. Claro, a gente sabe que tem aquela peleia no sábado, que eles gostam de competir também, mas não é tão grave quanto no amador, que no amador envolve a torcida, envolve as famílias que se mobilizaram no domingo. É mais pesado mesmo, né? E tem outra, eu acredito que tô falando sobre a instrução de novos árbitros, que é difícil de conseguir gente interessada. Tem aquilo que a gente falou na questão do futebol no certame, nos jogadores, né? As crianças não são ensinadas. Se não são ensinadas para jogar, quem dirá apitar ou se apaixonar pela profissão de árbitro, né? É mais difícil ainda, porque o jogador, eu acredito, tem uma responsabilidade em campo, mas é muito menor que a do árbitro, né? Não é o mesmo peso. O jogador não entra com aquela. Se eu errar aqui, eu posso levar o time pra lona, vou usar essa expressão, né? O árbitro entra com essa responsabilidade mais dura. Então, se para jogador já tá difícil, que tem uma responsabilidade muito menor, é lógico que todo mundo vai pensar que pro árbitro nem pensar. É como aquilo que a gente vinha falando no último episódio do podcast. Tá muito longe, muito distante de mim. E a função do workshop, né, da palestra, é justamente aproximar, incutir na cabeça desses jovens que não é impossível, tu consegue, né? Porque hoje em dia, até na questão social do esporte, o que que acontece com o jovem quando ele entra? Ele não se acha capaz. Para ele é muito mais próximo à marginalidade, né? As coisas mais fáceis da rua. E aí a gente vai através da função social, ou dos cursos, do que for, da educação, né? Tanto a esportiva quanto a educação da letra, letrada, incutindo na cabeça daquele ser humano de que não, ele tem condições de alcançar novos horizontes. E para a arbitragem eu não creio que seja diferente. Quanto conhecimento a gente conseguiu adquirir aqui numa simples conversa? E que as pessoas não têm acesso, né? É que Porque a às vezes não arbitragem conhecem. é muito cobrada, né? Tu entra no campo, de cada 10 lances, eu digo que a gente tem que acertar 11. Sem dúvida. O goleiro
né, se falhar, tomou gol, né, o atacante se perdeu o gol, né, faz parte. Sofre um Só que o pouquinho, mas. árbitro não É. pode errar nada, né? Mesmo não errando já é criticado, né? Mas isso aí faz parte da profissão, a gente não tem outra escolha, né? É que o árbitro ele apanha dos dois lados, né? Porque o jogador e o goleiro, raramente a torcida vai dizer, bah, meu time tá ruim. Ele vai culpar, né? Voltando ao assunto do outro É. podcast. Ele vai culpar primeiro o árbitro, depois a competição em si, a organização, pra depois, quem sabe, o técnico, e aí talvez o jogador ou o goleiro. O goleiro também é um espelho ali das falhas do time, O né? goleiro, se fizer 10 defesas e falhar numa, é o culpado É, o também de uma culpado é coisa. ele. Mas é raramente o torcedor ele vai refletir sobre o seu próprio time. Ele vai acusar o árbitro e aí o árbitro sofre pelos dois lados, né? Porque são duas equipes. E Samir, eu tenho dúvidas assim de pessoas leigas mesmo. E uma delas é saber da questão. É muito diferente tu apitar o futebol, o futsal, o beach soccer. Porque, tipo, Futebol 7. agora o futebol 7 tu tem tanta que muda uns detalhes importantes, né? É, que nem tu falou, muda a regra, é totalmente diferente de uma competição para outra, né? O futsal, principalmente, tem muita regra, né? E um futebol muito dinâmico, muito rápido, e tu tem que estar atento 100%, né? Um piscar de olhos já era, e tem muita regra. O campo é a regra que todo mundo joga, já está mais acostumado. Tem algumas mudanças, por exemplo, agora teve mudança de regra do goleiro, né? Que não pode mais, foi devido ao goleiro da Argentina, que está mexendo, tirando a atenção do batedor, não pode mais, é passivo de cartão amarelo, né? Chamando a atenção, vai bater no canto, vai bater ali, né? Chamando a atenção, não pode mais. E muda poucas regras. O 11, o campeonato amador, no caso, todo mundo já tem mais um conhecimento, né? Que é o que mais se joga. O futsal já é mais regra, né? E pouca gente tem conhecimento. E muda todos os anos, muda a regra. Eu digo assim que é só para não é prejudicar, é só para complicar mais a cabeça do árbitro, porque tem muita regra, entendeu? O Big Soccer é mais tranquilo, né? Futebol mais de contato, mas tem menos regras, assim. Não é que não tenha, tem, mas é mais tranquilo. Oi, tá. Mas eu vou te dizer assim, como a preparação pra ti, assim, vamos botar o exemplo agora do campeonato amador barra futsal, que como tu fica assim na cabeça, pô, eu vou Fazer junto. jogo no futebol e depois vou lá Acho que até vamos podia. começar no domingo eu tô no futebol, na terça eu já tô no futsal É, e até podia informar, acho que a comunidade, que talvez eles não tenham, talvez, né? Que a intenção de começar o campeonato é lá pelo dia 12, né? E o campeonato a gente sabe que ele vai rolar, ele vai ano adentro, né? Vai passar. Nesse meio tempo, o futsal vai acontecer e é um período intenso também de jogos, né? Porque tem jogo 2, 3 vezes por semana, né? Pelo que eu recordo. Então, vocês vão oscilar muito ao longo da semana, né? No domingo tá lá, aí na semana tá aqui, volta lá. Como é isso? Sim, a gente conversa, né? Antes de começar as competições, a gente faz um galeto, algo assim, né? Uma confraternização, passa todas as regras. A gente tem que se preparar, né? Tem que ter as regras, tudo certinho, conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, né? Que eu fiz no futsal, levei os guri que trabalharam no último campeonato ali dentro do salão, simulamos jogadas, né? Jogadas da regra que tinha mudado, para eles entrar na quadra sabendo o que ia aplicar dentro da regra, né? E aí a gente tem que se preparar. Meio de semana, tô no futsal, esquece o amador do domingo e foca no futsal. Passou o futsal, no sábado é campo, então volta pro campo, né? E a gente tem que procurar sempre estar atualizado e dar o melhor de si. Aonde tiver que trabalhar, a gente tem que estar atualizado em todas as regras. outra pergunta que eu tinha pra ti é em relação à tua formação. Tu chegou a fazer os cursos que aconteceram em Rio Grande, se eu não me engano, foi futebol 7, futsal e futebol de campo também. Nós fizemos, na verdade, em Pelotas. O primeiro curso que eu fiz foi futebol pelo Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul, da Saférix, tá? Passei, acho que 4 meses, e todos os fins de semana, era sexta e sábado, através do presidente, o ex-presidente da Saférix, o Zug, Michael Zug, né?
Ele abriu um edital, e aí teve vários árbitros de Pelotas, e daqui da região do norte, São José do Norte, foi 8, e 2 de Rio Grande. Nós ia todos os fins de semana lá fazer o curso. E aí, logo na sequência, a Federação Gaúcha de Futsal abriu o curso também em Pelotas, lá na Anguera, e nós ia todos os fins de semana. Eu passei quase um ano fazendo o curso da Federação Gaúcha, né? Sou árbitro pela Federação, só não atuo por ela hoje, por opção, atuo pela Liga Gaúcha, estadual da Liga Gaúcha, trabalho, estou apto. Fui elagiado agora, uns 3 meses atrás, fazer teste físico, atualização da regra, e fiz o curso também de futebol 7 pela Federação Gaúcha também em Rio Grande. Esse foi em Rio Grande, através do presidente da Liga, que é o Everton, e o presidente Jair Pastel. Não, então, isso é importante, às vezes, levar para a comunidade, para não saber, o Igor pegou um apito e resolveu. Não, tem esforço, Existe tem de aquele que dedicação. faz, né? Sim, Existe, mas também tem outros que mas não. tem esforço, tem dedicação, não é um. Como tu diz, é um bico, mas é um trabalho, porque até mesmo o futebol Série A, os árbitros não são Profissional. não são profissional, exatamente. Então, o pessoal, sei lá, eu acho que às vezes faltam valorizar muito. Mas a valorização é assim mesmo, né, Igor? Assim, se a gente parar pra pensar, as pessoas, elas olham pra ti lá fazendo aquele. Ah, é sorte. Não é? Todo o trabalho que a gente almeja, que a gente alcança, e aqui eu não tô falando de nós, tô falando da gente em geral, as pessoas, não o ser humano. É sempre assim, né? Foi sorte. Ninguém vê a pessoa lá estudando todo dia, indo lá fazer teste físico, indo lá fazer. Ninguém olha, né? É bom dar visibilidade pra isso. Realmente, valorizar isso. Mas as pessoas têm esse hábito, né? Eu acho que é o mal do ser humano. As pessoas não dão valor ao árbitro, assim, ó, vamos dizer assim, deveria ser uma classe mais valorizada. A gente sabe que é passivo de erros, né? O cara vão lá, eles vão reclamar, mas só que assim, eu procurei me fazer os cursos tudo para aprender as regras, não sei tudo. No dia a dia eu vou estudando, porque muda, que nem tem mudanças, né? E tento passar para meus colegas, né? Independente de quem seja. Se eu não souber passar, tirar as dúvidas deles, né? Eu procuro quem sabe, né? Procuro quem sabe lá na federação, procuro informações para atualizar e deixar todo mundo apto para trabalhar no futebol. Tu falou aí dessa mudança das regras. A regra que tu vê que a maior mudança é essa do goleiro na cobrança do pênalti. Ultimamente agora que mudou agora de ultimamente foi a do goleiro. É, troca geralmente é nessa virada de semestre, né? Todos É os que é anos sempre início. troca alguma, assim, às vezes troca coisas que geralmente num jogo é raramente acontecer, mas a gente tem que saber, se caso venha acontecer, a gente saber aplicar a regra. Porque assim, ó, erro de regra anula jogo, é erro de direito. Tu não pode errar a regra. Interpretação, se foi falta, não foi, né? Aí é a interpretação do árbitro, mas erro de regra, se tiver uma filmagem e entrar judicialmente, tu anula um jogo. Tu já viu isso acontecer? Aqui no município? Aqui no município não, Não, ainda não. mas já vi, Esperamos que não também. já vi lances de regra que não pode errar, né? Sim. Mas, mas não recordo, mas tu já viu? Já tem registro de algum Que eu fato? visse, não, mas eu sei que se errar, É, pode ser é anulado possível. o jogo. Ó, então, Não, e é uma coisa que se tu errou, ou até se tu não sabe que tu acertou, porque não é só errar, tu tem que saber que tu acertou. Porque um time vem daqui, outro time vem dali e diz que tu errou, né? E aí daqui a pouco já entra na súmula como um erro, e tu tá sendo, né, punido sem nem ter errado. Então, além de não errar, tu tem que saber que tu não tá errando, ou seja, ter estudado a regra e estar seguro do que tá aplicando. Às vezes tu tem o conhecimento, sabe, mas só que na hora ali A é muito pressão é grande, rápido, a né? pressão, né, psicologicamente, tu tem que ter tranquilidade total para poder tomar as melhores decisões, né? e assim, tu, particularmente, a gente vê tu bastante de auxiliar, tu, arbitrar mesmo no centro do campo, comandar. Eu Em 2014 eu comecei de auxiliar. Aí, assim, ó, só auxiliar que eu me dediquei, né? E aí eu estudava eu mesmo, procurando os vídeos, vendo jogos. Quando eu olhava os jogos, eu não olho o jogo em si, eu analiso a arbitragem. Assim, quando eu comecei, né? Olhava o posicionamento bandeira. E eu me foquei só na bandeira, até 2020. Porque eu não tinha certeza, assim, ó, 100%, que nem eu tô te dizendo, das regras tudo. Entendeu? Se eu trabalhava, sabia, mas não era, né? Aí eu fiz os cursos
para poder apitar mesmo, realmente pegar o apito e ir pro meio do campo, né? Só que aí começou a pandemia e parou, né? Aí eu comecei a apitar até aqui no Big Soccer, na praia, e aí apitei vários jogos mesmo, sequência mesmo, e aí começou a pandemia e parou 2 anos sem futebol. Aí quando voltou, eu voltei numa função diferente, que antes eu não tomava frente, a empresa era minha, só que eu não escalava, né? Tinha outra pessoa que trabalhava, né? Só que agora eu me vejo assim, ó, como eu escalo, né? Eu vou me escalar só quando faltar árbitro, entendeu? Se eu fico tipo reserva, se der um imprevisto de última hora, eu vou lá e faço acontecer o jogo, não deixo de sair o jogo por falta de árbitro, entendeu? Só que eu prefiro escalar os outros que eu mesmo me auto-escalar. Ah, te entendi. Mas também eu entendi, mas fiquei com dúvida. Tu já fica com essa carta na manga ali pra tipo, eu fico, eu aqui, se É, eu, eu fico de reserva, se der um imprevisto de última hora, eu é tu, aonde tiver que ir, eu vou, seja para pitar ou para bandeirar. E no futsal mesmo, eu apitei vários jogos, eu apito, não tem problema nenhum aqui no São José do Norte, apitei vários jogos do campeonato aqui, depois comecei a botar os outros, né? Trouxe mais gente, trouxe uns colegas de Rio Grande, né? E na liga eu apito quando sou escalado, quando estou disponível para participar da escala, né? Mas assim, eu prefiro mais, no momento, só escalar e ficar um imprevisto de última hora, assim, que faltar alguém, porque às vezes falta. Por exemplo, um exemplo posso dar para vocês, domingo retrasado, acho, no jogo das quartas dessa Copa Meio Heróica, era 10 horas da manhã, 10h30, mais exato, um, um auxiliar mandou mensagem que não poderia ir mais, que tinha dado um problema, tinha se machucado. E eu tive que ir pro campo. E tive que buscar um outro árbitro em outro local, 1h30 da tarde, lá na quinta secção da Barra, levar um árbitro lá pro Oriente. Aí eu fico de reserva para pra poder Pra dar falar. conta do suprir. recado. E vamos pegar aí também, né? Tu tava comandando, tu falou aí, assim como tu traz o pessoal de Rio Grande pra apitar aqui, tu levou o pessoal daqui pra apitar no campeonato em Rio Grande, né? Foi uma, assim, ó, eu vejo que conversando, não tenho tanta informação quanto aqui, mas com um pouco do pessoal, o pessoal gosta bastante, né? Foi Da, bem recebido. da arbitragem do norte, a, a formação desse comando, dos trios de arbitragem, os bandeirinhas, são sempre bem recebidos, né? Assim como eu dizer, o ano passado eu ganhei a licitação em Rio Grande também. Lá eu fiz tudo, na verdade. Eu organizei, desde os troféus, quem comprou foi eu, né? Comprei os troféus, eu fazia súmulas, controlava cartão. Eu não fazia só a arbitragem, eu fiz a organização do campeonato. A prefeitura terceirizou tudo, foi tudo listado. E aqui no norte é só a arbitragem. Aí eu fazia, né? Conforme a necessidade, conforme os jogos e a disponibilidade, eu trazia árbitros de lá pra cá e daqui de São José do Norte para Rio Grande. Que até mesmo para rodar mais, para não desgastar, não ter muito desgaste, né? Porque assim, ó, tu ir apitar fora é diferente. Eu sei porque quando eu trabalho fora, a reclamação é menos, tudo é menos. Quando tá muito na tua cidade, muito jogos seguidos no mesmo lugar, vai desgastando, entendeu? E aí aparece mais reclamações, e aí é mais difícil de trabalhar. Infelizmente a gente tem esses detalhes, né? Que É, a gente volta a bater, né? Que a gente tem que valorizar o nosso produto local. Por que é bem recebido pelos vizinhos e a gente não valoriza? Eles mesmos, quando saem daqui, que vão apitar lá, cara, só elogio, né? E eles pedem, ó, traz o fulano pra apitar aqui que nós queremos ele que apita nosso jogo, entendeu? Os daqui vão apitar lá, uma maravilha. maravilha. O campeonato ano passado em Rio Grande, eu posso dizer assim que foi show. Não teve uma agressão a árbitro, não teve nada. E só elogio pelo que eu vi, né? Pelo que eu sei, né? Não teve críticas. Eu sou transparente com todo mundo. Questão de escrever jogador. Ah, tem um horário. É meio-dia, não, meio-dia um não escreve mais jogador, até sexta-feira, né? E eles me questionavam, tentavam me lubridiar, os outros, querendo levar vantagem, sempre tem um Sim. querendo, né? E eu era, o que era para um é para todos, não,
não vou favorecer ninguém, mas também não quero prejudicar. Eu dizer pra eles, eu vou fazer certo, Tá. tentar dar o meu melhor sempre. Tu ia fazer uma pergunta? Não, é a cultura do rótulo, né? As pessoas rotulam. Então, que nem ele tava falando sobre o goleiro, que ele pode acertar 10 e errar uma e ele vai ser responsabilizado pelo um. É aqui a mesma coisa. A pessoa já entra em campo rotulado por uma ação que teve há 30 anos atrás. É quase isso, assim, sabe? E aí é essa visibilidade que tem. Lá em Rio Grande, a pessoa já não tem o hábito de ver aqueles árbitros apitando, né? Não tem tanto conhecimento também quando errou, quando acertou. E então entra numa coisa mais neutra, num campo mais neutro. E facilita que veja o que de fato está acontecendo na partida. E não a bagagem Uma daquele coisa árbitro. assim, ó, que eu vejo, por exemplo, um lance que aconteceu, por exemplo, apitar um jogo teu, Igor, há 5 anos atrás, 6, que tu achou que eu errei. As pessoas memorizam aquilo. Rancorosas. Daqui a 10 anos, se eu for apitar um jogo teu lá, ou coisa parecida, aquele dia lá tu me prejudicou. Elas não esquecem, É isso que eu estou né? falando. O árbitro às Exato. vezes nem lembra mais, e elas estão lá batendo aquela atleta, que tu errou um pênalti que tu não deu, que tu achou que não foi, um lateral, um escanteio que tu deu e não foi, saiu um gol, entendeu? Um impedimento que tava ou não tava na frente, na hora do lançamento da bola. É, E quando é uma picuinha do árbitro, o atleta não é nada. E quando é o clube que diz, não, aquele ele não gosta da gente, ele sempre favorece os outros. e outra coisa também assim, ó, tem times que querem vetar árbitro. Na situação que nós temos hoje, na região, já digo região, que é poucos, né, em número, em comparação ao município. Nós aqui, 27 mil habitantes, eu acho, 25, 27, eu acho. Agora reduziu, o censo do IBGE reduziu para 25 mil e alguma coisa. Mas eu não É, sei se foi aí no meio realmente de 25 coletado mil, como ter deveria. 20 e poucos árbitros, não é nada. Não é nada, Não é nada. É nada. irrisório. Rio Grande também ali, tem uns pessoal que trabalha antes na arbitragem, que só trabalha na parte do veterano, e eu convidei eles no ano passado, convidei inúmeros, vários, e disseram que no amador não querem mais, porque já estão com a idade mais avançada também, e no amador é mais complicado, o jogo mais pegado, né, envolve torcidas, aí Sim. eles vão só nos veteranos, nos 40, nos masters de 50 e nos seniores de 60 anos. E poucos árbitros tem em Rio Grande. Hoje, o ano passado mesmo, eu tinha acho que uns 6 ou 7 só, que trabalhavam no amador, que eu trazia pra cá, levava pra lá, que nem tu disse, eu fazia o jogo, né? Um pouco pra lá, um pouco pra cá, rodando nos domingos pra não desgastar. E é complicado. De Pelotas eu tentei, conversei com alguns, né? Tentei trazer. Eles me informaram que só vinham em campo fechado, com policiamento, né? Porque não, que só queria trabalhar no campo dos São Paulo, Rio Grandense e Rio Grande, com policiamento. Os campos abertos não ia. Ah, Desafios, né? são desafios. E provavelmente esse programa, provavelmente não, é certo que esse programa vai ao ar e já vai ter definido a O Copa, vencedor o da Copa. vencedor da Copa. Mas, Caso não haja adiamento, né? Da rodada. caso não tem isso. Mas assim, muda alguma coisa para as finais? Que eu lembro que a gente participou da reunião lá no início, que ia ser definido era um trio de arbitragem para os jogos até as semifinais, né? E tinha, podia ter alguma mudança no para a final, acho que era mais segurança. Tem alguma mudança? Que eu saiba, não. Assim, Hum. os meus árbitros que estão apitando, eu posso dizer hoje pra ti, hoje é sexta-feira, o árbitro não sabe quem vai apitar ainda, eu não defini. Na minha cabeça já tá definido. Eu vou avisar ele daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ligar para ele, né? Ou amanhã de manhã. E os auxiliares. Outra coisa que as pessoas me questionam também, que eu sei que vários gênios me questionam, é sobre não dar escala na sexta-feira. Eu vou falar aqui porque que eu não acho que não devo dar escala na sexta-feira. Respeito a opinião de todos, né? Só que assim, ó. Imagina tu vai apitar um jogo, sai a escala na sexta. O ano passado, no outro campeonato, Hum. um dirigente, não cito nomes, né? Descobriu a escala 1 hora da tarde. Me mandou mensagem: não tem outro árbitro pra botar no meu jogo? Esse eu não quero. Já prejudicou tal time. Não me responsabilize se der confusão. Falaram mesmo assim pra mim, cara. Eu não tem papo na língua, eu falo objetivamente. Né? Mandaram mensagem pra mim, entendeu? Que não queriam, de jeito nenhum. Entendeu? Assim, ó, eu não dou a escala antes, muito antes, né? Devido ao quê? Para preservar o árbitro. Porque se eu dar a escala antes, torcedores vão mandar mensagem, vão tentar atormentar, né? Entendeu? Coagir, né? Coagir, né? Oferecer dinheiro, popular É mesmo. Manda o verdade. torcedor tentar Concordo. comprar os árbitros, né? Tem pessoas que fazem de tudo, entendeu?
E aí o que que eu faço? Eu aviso eles e digo, ó, tu vai apitar, não precisa falar pra ninguém, que ele vai ficar tranquilo, vai se concentrar pro jogo, não vai ter pressão. Os times só vão saber na hora que ele entrar em campo. Sim, imagina um árbitro entrar em campo depois de ter escutado que não queriam ele lá de jeito algum e que não se responsabilizam pelo que pode acontecer. Ele já entra com a mentalidade O oprimida. ano passado eu escutei isso, tive áudios mandando isso pra mim. E até mesmo pra mim, entendeu? Porque às vezes, assim, ó, eu sei que é difícil, entendeu? Mas às vezes não tem opção. Às vezes eu quero botar o Igor lá. Só que ele tá trabalhando, eu tenho que botar um outro que já teve alguma, mas sou obrigado a botar. Se eu não colocar, não tem jogo, E as né? pessoas precisam começar a entender isso, né, Samir? Que tem que respeitar o árbitro, tem que começar a abrir um pouco mais a mente de que o árbitro ele é uma peça chave. Ele não é um goleiro que tu já bota um da linha e vai pro gol. Ele é uma pessoa quase que insubstituível, porque ninguém decora a regra à meia hora da tarde, né? E eu Em- tento às vezes também, deu problema com o jogo, eu tento evitar que o árbitro deixe passar, que evitar de botar naquele clube, né, que já deu algum problema, Sim. entendeu? Eu procuro fazer um rodízio para não repetir. Já deu problema, eu procuro evitar, entendeu? Só que às vezes não foge de mim, não depende só de mim. Sim. Ah, e eu sigo nesse pensamento aqui que a gente tem construído. Se a gente não começar a valorizar mais, a cuidar mais, a apontar menos, né? Todo mundo erra. A gente vai xingar, vai brigar, mas assim, ó, que se torne uma coisa realmente esportiva, né? Tu vai ali, tu xingou, tu brigou, tu aqueceu teu coração, tu falou que não queria, pô, mas depois volta a amizade, volta as boas, nada de picuinha, de Que, rixa, de, né? que fique dentro do campo, Exatamente, que fique dentro como das as quatro linhas. equipes. Exato. Saiu dali, Morreu, morreu. morreu. Mas tem pessoas que levam para a vida pessoal, entendeu? E aí é muito complicado, fica uma coisa pesada, diminui a possibilidade da gente ter mais pessoas apitando, e aí daqui a pouco a gente tem aí os nossos 20 clubes, 25 clubes querendo entrar no campeonato, não tem árbitro. Isso vai ser um absurdo, né? Se tiver 20 clubes aí com Imagina 10 jogos, bom, não sei, teria que fazer algo, buscar de uma fora campanha, realmente, né? né? Muito Tem, grande. olha, é complicado. Então a gente já tem Porque que os começar a árbitros. semear agora, porque a gente tá semeando pros clubes. Muito bom, bacana. Todo mundo lá mexendo na sua sede, querendo entrar, fazendo. Tá, e agora vamos semear para usar a arbitragem. Vamos preservar essas pessoas, vamos, né, receber elas bem, tratar elas bem, pensar que, né, dar segurança, oferecer estabilidade para que elas apitem, porque, poxa, eu não vou me preocupar de estar num campo aberto. Eu vou lá e vou apitar o meu jogo, vou fazer meu trabalho, porque eu sei que eu vou ser bem recebido. Ponto. Hoje mesmo, se tivesse 10 jogos, 30 árbitros, não, eu acho que não seria fácil conseguir manter o campeonato. E alguns domingos ia faltar. Até algum domingo poderia ter, né? O ano passado eu tinha, acho que 32 no grupo, os dois campeonatos. Só que teve vários que pararam, desistiram no meio do campeonato, todo mundo sabe. E outros já querem fazer outras coisas, não vão apitar mais esse ano, já me disseram que estão fora. Né? E eu estou procurando, tentando buscar mais pessoas que queiram trabalhar. Né? Agora mesmo tá chegando perto, eu vou essa semana que vem, eu vou sair convidando todo mundo, alguns que eu sei que já trabalharam, vou convidar novamente, né, para nós poder fazer um bom campeonato. E quem assistir e não tiver o contato do Samir, não souber como chegar nele, pode chamar o Reis da Bola que a gente faz no meio campo. É verdade. Mas e por que tu acha que tá tendo essa desistência da arbitragem? Além da segurança, ou tem algum outro motivo? Mas é pessoal mesmo, o pessoal quer. A questão é a segurança, né, que a gente não tem segurança nenhuma, os campos, a maioria são abertos, né, e o que eu ia dizer, assim, ó, e quando a gente, acontece alguma coisa que bota na súmula, que nem aconteceu ano passado, que os árbitros sob súmula são criticados, que não estão bem feitas. A maioria das pessoas que pegam o apito para apitar, que eu digo que os árbitros, tem pouco estudo, vamos dizer. Tem uns que mal sabem escrever o nome. A verdade é essa, assim, pouco sabe ler, pouco tem dificuldade, né? E eu mesmo sou um português, né? Tem ensino médio completo, mas tem muita dificuldade em português, né? E aí tem uns que, né, o jeito de escrever, né, relatar os fatos, aí vai para juridicamente, uma vírgula muda todo o sentido de uma frase, de uma interpretação, né? Que nem o seu Ademir ainda fala, que não absolvo. E se botar uma vírgula, não, eu absolvo. Muda tudo. Eu não sei bem a frase, é mais ou menos isso. Não, mas faz sentido. Uma vírgula que tu botar, tu muda todo o sentido da frase. Aí tu pega os árbitros, né? Que tem pouco conhecimento, né? Pouco estudo. E aí
como vai fazer uma súmula para pessoas que nem um advogado que vai julgar ali, pessoas que têm conhecimento? Não vão punir como tem que punir, entendeu? Eu até tive pensando assim, ó, em conseguir alguém, Um auxiliar, professor de né? português, né? Que a gente conversar com o árbitro após o jogo, no outro dia, né? Tem até 48 horas para entregar a súmula. Ele relatar os fatos, falar, a pessoa fazer a súmula, né? Escrever com as palavras corretamente, e aí ele passar com a letra dele para poder que seja punido. É que os pessoal da junta relata que a súmula está mal feita. Só que assim, ó, tá mal feita, mas não é tão mal feita assim, eu acredito eu, porque relato com as próprias palavras, né? Entendeu? Só que aí eles levam do lado jurídico mesmo. Aí não pune como deveriam punir, na verdade. As punições são muito baixas, na verdade. Deveria pegar 3 jogos, pega um, coisa bem assim. Alguns Essas, deveria ser pegar 180 dias, pego 2, 3 jogos, né? Entendeu? Não que eu queira punir ninguém, eu não quero punir, jamais, eu não faço parte, eu só faço do outro lado. Mas se alguém cometer algo, né, que tenha que ser punido, que seja. Não seja quem for, entendeu? essas escritas costumam ser extensas, Samir, nas súmulas? Geralmente é uma página ali, né, que tem o relatório, e às vezes quando falta espaço, quando tem muita expulsão, 3, 4 expulsão, dependendo do motivo Tá, mesmo. mas vocês preenchem ali no ato? Não, É... tem árbitros que preenchem logo depois que termina o jogo, chega em casa, Ah, mas né? vocês têm um prazo pra Tem preencher e 48 entregar? horas. 48 horas. Ah. 48 horas, até terça-feira após o jogo. No caso, o jogo sempre é domingo, até às 17 horas, terça-feira, para entregar a súmula na secretaria. Não, e aí, ó, mais um fato que a gente vê, tu relatando aí, que tem que, eu acredito que tem que tornar público essas dificuldades que a arbitragem tem. Sem dúvidas. A gente tem que, às vezes, expor esses detalhes para o pessoal ver, que só, aí chega lá, vai criticar, mas Muito ele fácil, não né? sabe o que passa lá por trás, tantas coisas dessas dificuldades. Porque vai dizer assim, a Leilani quer ir lá apitar só pensando no financeiro. E não é. A Leilani não vai querer sair de casa para se estressar. O financeiro ajuda? Ajuda. Mas ela gosta de fazer aquilo ali. Se não gostasse, a pessoa não ia. Geralmente, quem vai pro apito, tá, tem um lado financeiro, né? Que tem muitos que às vezes vão porque estão precisando realmente, né? Mas tem que gostar, porque se tu não tiver nem um pouquinho de sentimento pelo futebol, não gostar, ou tu não vai. Aí não tem como ir mesmo. Porque podia pagar até melhor, mas nenhum dinheiro ele sana a integridade física de alguém, né? Isso é Então, realmente. se estão correndo tantos riscos, porque é sempre aberto, porque não tem policiamento, as pessoas não seriam tão doidas de ir sem gostar, né? Por Não exemplo, tem. assim, ó, o ano passado, no começo do campeonato, teve várias confusão, reclamação tinha constantemente. Aí depois, nos jogos finais, a partir das quartas finais, eu conversei com o Rude, né? E tinha árbitros que disseram que não iam mais trabalhar, que não tivesse segurança, e não ia ter árbitro para terminar o campeonato. E aí, conversamos com eles, né? Fomos no Nero, a prefeita tava de férias, né? O vice-prefeito. E aí conseguiram fazer um aditivo para segurança, né? E depois que botou segurança, os árbitros eram os mesmos e não tinha mais reclamação. Eu lembro da segurança que foi colocada. E colocaram lá no ginásio também, né? No No ginásio futsal. também. Quando chegou no jogo de mata, né? Eu conversei com o Rude. Fizemos tipo um portão ali, uma tela, né? Atrás da goleira, que vocês sabem lá, ficar isolado. Um segurança em cada e mais um dentro da quadra. E geralmente eu escalava 3 árbitros para 3 jogos. Apitava 2, folgava um para ficar mais um dentro da quadra, para dar um apoio para os outros 2 que estavam apitando entre os bancos ali. Podia ser só 2 árbitros, mas aí tinha mais um ali, um terceiro árbitro, na verdade, que ficava dando apoio aos colegas, controlando os bancos ali, conversando, e mais um segurança. Mais 3 seguranças, na 3, verdade. né? Eram 3 3. seguranças. E de vez em quando E tinha o teve apoio da episódios brigada, também, né? que algum ia ali, passava por ali, não ficava, mas passava por dentro da quadra. A guarda municipal também, alguns jogos cansou de ficar ali. Agradeço muito a eles, né? Ficava ali, dando suporte ali, junto com segurança. E terminou tudo dentro da normalidade. É verdade. A gente até teve um atrito bem forte, mas eles fizeram o seu papel e, graças a Deus, tudo se resolveu na harmonia, na medida do possível. Não, Vocês recordam, né?
Não estou louca. Foi comigo mesmo, né? É. Sem confusão, né? Mas tudo foi resolvido. Aí depois daquele jogo ali, teve que acontecer um episódio para depois ter a segurança. A gente, assim, ó, tem que prevenir, que eu penso. Por exemplo, assim, ó, a gente não pode deixar acontecer para depois fazer as coisas. Sim, sim. É que nem no amador. Foi pedido segurança, que nem o ano passado, né, nas finais. Só que o poder público disse que não tem condições, que sai muito caro e tal. Tranquilo, a gente vai começar sem segurança, né? Mas seria Só que fundamental, né? se der algum problema, não tem como fazer. E aí vai É, ter que dar um jeito de conseguir segurança. sim, e vai acabar que, né, sai elas por elas, porque se aconteceu um intercorrido, ainda acho que vai ser pior, porque a pessoa, né, vai ter todo aquele, como é que é? Como eu posso dizer, aquele desconforto de ter acontecido aquilo, Um daqui a pouco pode transtorno machucar total. alguém, ou, né, ser uma coisa grave que pode ser impedida antes, né? Como aconteceu com a função da equipe médica nas competições, né? Que teve que começar a ter a ambulância disponibilizada, porque infelizmente um jogador, que inclusive era amigo nosso, faleceu jogando na praia. Então, assim, a gente não precisa deixar as coisas acontecerem, a gente sabe que é difícil. Eu nem imagino como seja administrar as finanças para adquirir esses ganhos para a comunidade, mas é necessário que se busque mais, É, porque na precisa. verdade, na verdade, é um investimento, entendeu? Porque tu investir no futebol, no esporte, não gira muito dinheiro em torno disso, entendeu? Gira muito, a economia gira, gira a padaria, gira a farmácia, gira muita coisa, gira a loja que faz material esportivo, entendeu? Gira a economia, vem gente de outros municípios ver o esporte, ver os jogos, gira as padarias, gira Tudo. em torno em todos, né? Sim, sem dúvidas. Não, gente, então é, é difícil a gente implementar ou levantar essa bandeira, né? Mas eu acredito que o Samir, do modo dele, faz. Nós aqui fizemos também, a secretaria faz, as demais mídias, os clubes. A Leilani, no último dia, até falou, né? Que eram usar os clubes como cartões postais Ah, do eu acho que a município. gente nem falou no ar, né? Foi É, no off mesmo. porque realmente são relíquias do nosso. Sim, porque hoje a gente pensa que o esporte ele tá ligado ao turismo, não é por acaso, né? Ele tá numa secretaria só. Então, a gente vai lá e fala dos moles, a gente fala das igrejas, a gente fala das festas, mas os clubes, eles são patrimônio histórico do nosso município, eles são cartões postais. E essas sedes que estão se movimentando, se reconstruindo, elas podem muito bem virar cartões postais até de visita, incentivar que mais pessoas conheçam. Daqui a pouco faz lá um jantar dançante para receber o turista. Ah, em vez de não quero desprivilegiar o comércio norte jamais. A gente sabe que temos maravilhosos restaurantes, né? Que tem que agradar, que tem que ir lá nesses restaurantes também. Mas daqui a pouco não faz sempre. De vez em quando, conversa com a comunidade do Divisa e faz um jantar dançante lá no Divisa, um almoço receptivo com a comunidade do Divisa lá no clube. E aí se torna um cartão postal, já traz mais gente para conhecer. E assim a gente vai girando a economia desse clube, a economia do município e fazendo mais fãs, né? Por aí. Realmente. E falando em jantar dançante, o Cucuruto seguido faz, o Bom Seguido. Sucesso, o Divisa eu acho que já fez também, se não me engano, fez um almoço ou algo parecido agora há pouco Fez tempo. um almoço. Foi um É, almoço, um né? almoço, Festa, né? festa Isso, junina. né? É um jeito de movimentar, de fazer entretenimento, né? Movimentar, que nem tu falou, os municípios, né? Os munícipes, as comunidades, os times, né? Não, estão tendo vários eventos, né? Agora é nesse sábado, o torneio de Canastra. canastra lá no Vencedor. Então, assim, Isso, é um estão outro esporte, inovando, né? estão inovando. Bocha, tem vários esportes, né? Tem que fazia muito ali num bar ali fora, Petiscas, se não me engano, Sim, que a sim, eu lembro, banda já vi isso. fazia, né? Fazia, aí sim, ó, se os clubes começarem a fazer esses eventos, sim, chamar a comunidade, que nem tu disse, não precisa ser, né, seguido, mas lá de vez em quando, fazendo Incluir o uma, turista, né? sim, Porque assim, ó, poxa, tem um grupo de turistas para visitar o município amanhã. Ah, vamos levar eles lá no torneio de canastra do Vencedor, né?
Assim, ó, eu sei que tem todas as dificuldades, daqui a pouco que eu estou falando aqui dentro da secretaria, Daiane, me desculpe, mas dentro da Secretaria de Turismo pode parecer uma loucura, porque ai, não teríamos carro, não teríamos, não sei, mas às vezes dá, às vezes por um milagre, obra divina encaixa. Então, pra gente estar mais atento, mais observador nesse quesito e tentar fazer encaixar mais vezes, né? Porque o futebol agradece. Não, tu falou agora, eu fiquei pensando. Eu vi que tu tava reflexivo. É, foi uma boa ideia. Essas. De girar aí o. A economia do município através do turismo. Mas porque, gente, me parece muito lógico na mente que é turismo, né? Quantas vezes, assim, eu sou muito fã da Ilha dos Marinheiros. E eu fui criada passando de semestre em semestre lá, né? Meus dindos são de lá, eu amo aquele lugar, eu sempre quis morar lá. Quando eu era criança, eu me implorava muito pra ir morar lá. E eu sou muito fã do barulho, então eu adorava estar lá no barulho, assim, ó, sabe? Era a minha paixão lá pra ver aquele campo. E assim como eu, de São José do Norte, que não tive vínculo nenhum, nunca vi eles jogando, eu acho, mas gostava de estar lá, de ver, presenciar aquele clube bonito, porque sempre foi muito bem É um cuidado. campo, sim, é um dos melhores campos que tem em Rio Grande. Não sei como é que tá a situação Maravilhoso. hoje, Eu né? não sei, Faz também, tempo que o Barulho não desconheço. vai ao campeonato, acho que faz antes da pandemia, acho que uns 2 anos. 2019, 2018, o último ano que eles foram, acho. Depois da pandemia, agora eles não foram mais, Mas né? assim, A minha primeira final foi lá, uma das primeiras final que eu bandeirei, que eu acho que tinha um povo, assim, pessoal que eu nunca vi. Fui até Novo Avante, um dos maiores clássicos da região sul, sim, sim. né? E olha, é um campo assim, ó, a estrutura, né? Que nem tu fala, é É lindo mesmo. surreal, é surreal. E assim, eu consegui estabelecer. Olha só a loucura. Eu fui ver meu primeiro campeonato no município em 2007. E antes disso, em 2007 eu tinha 14, 15 anos. Antes disso, eu passei minha vivência inteira, minha infância, vivenciando barulho. Indiretamente, eu não via eles jogando, mas meus dinos passavam lá, moravam perto, eu ia lá, eu via lá. E eu achava que eu admirava, eu criei um vínculo. Eu não posso me chamar torcedora porque eu não tenho aquela raiz que a gente tem que ter para ser, mas eu tenho um amor por aquele clube, isso eu tenho. E eu criei isso. E por que que não outros podem vir e criar isso pelos nossos clubes? Da mesma maneira, outras crianças presenciar isso. Está... Ah, eu fiz um jantar dançante, ou nem digo um jantar dançante, um almoço lá no Guarani. Ó, lá no Capão do Meio. Ah, vieram de Porto Alegre? Não sei, né? Então, assim, tudo pode ser criado, estabelecido. É só a gente começar a manejar mais as situações, né? Então tá, pessoal. O papo tá bom, a resenha tá boa, mas a gente vai caminhando o nosso final. E Samir, a gente criou aí a ideia de pegar cada convidado, deixar sua marca aqui pra. Ah, eu sei que tu queres fazer essa finaleira, mas antes da finaleira, porque a finaleira tem que ser a finaleira, eu queria assim, Samir, eu acho que tu falou muito pra comunidade, né? Tu falou que vocês trabalham muito bem, com responsabilidade, como de fato é. Mas o que que tu diria pros teus árbitros que estão contigo hoje? Assim, tu queres deixar alguma mensagem pra eles? Um agradecimento, talvez? Sim, ó, é que eu tenho a dizer, assim, ó, que a gente, né, tem que dar o melhor sempre, né? Focar, a gente ir para o campo, não ir só pelo dinheiro, né? Ir lá, dar o nosso melhor, que é o nosso nome, né? Que tá lá à frente, né? Que vão ser lembrados pro resto da vida, na verdade, né? Dar sempre o nosso melhor, independente que a gente é ser humano, é passivo de erros, mas assim, ó, e tô aí para ajudar, à disposição de todos, né? Porque a gente é um grupo, vamos ter uma família, né? A gente deixa a nossa família em casa e vai para um campo de futebol, né? Sempre tentando dar o nosso melhor. Muito bem. Não, então, em cima disso, né, Samir, que eu tô concluindo aqui, né? Para as pessoas, às vezes pode ser é só uma assinatura, mas para nós não é. Porque hoje é uma sexta-feira, podia estar em Fazendo casa, N coisas. fazendo, sei lá, aproveitando do teu momento, tu dedicou aí 2 horas, vamos dizer, do teu dia para nós. E isso para nós é muito importante. É a pessoa se separar assim, ó, pô, vou separar um tempo para ir lá contar a minha história, minha vivência. Às vezes a gente não tem ainda, mas estamos trabalhando para que chegamos lá a melhor estrutura, mas a gente não tem pressa. A gente cansou de estar Esperando o esperando momento o certo. momento certo. A gente resolveu, vamos voltar a fazer. Deu certo lá atrás. A gente teve, por, por motivos particulares, serviço, demanda de serviço, a gente necessitou parar.
E só que deu certo. A comunidade nos abraçou e a gente acha que é importante e a gente vai cada vez mais trazer pessoas para trazer a sua posição. Se tiver na contemporânea, vai contar muito sobre o seu momento atual, a importância que tem, mas a gente vai ainda trazer pessoas que participaram lá do início do campeonato, das primeiras décadas do campeonato, para contar, para trazer essa versão. E a gente, quando vem, hoje tu trouxe um pouco mais o conhecimento aí do Fluminense para nós, a gente ainda quer buscar mais história sobre o Fluminense, sobre o Flamengo, sobre divisa. Chegou relatos aí que o União Quatro Irmãos está se movimentando para ir pro Já tá futsal. Fui saber hoje também que tá pronto para ir pro futsal. Já procurou a secretaria e quer participar do futsal. Então, União do Gravatá e União Quatro Irmãos. Então é importante a gente mexer nesse formigueiro, né? Porque ele tá ali, tá tudo paradinho ali, quando tu dá uma mexida ali, se alvoroça. A gente tem o cuidado, né? Tanto responsabilidade, porque nem eu, nem a Leilane somos formados em jornalismo. A gente é amante do futebol Será o amador. nosso futuro. Somos amantes do futebol aqui de São José do Norte. Então a gente vai, busca sempre quando a gente vai fazer uma publicação que relata, se vamos falar da arbitragem, a gente tu vai dar teu fato, a gente vai escrever com as nossas palavras, mas vai te mandar antes de fazer a publicação, a gente tem esse cuidado, Como hoje, né? porque não é, a gente, tipo, a gente gosta quando as pessoas veem, comentem aqui os vídeos, a gente gosta, mas a gente, sabendo que tá informando, e informando da forma correta, dentro dos nossos princípios que a gente acha que tem que ser, feitas as coisas, né? A gente fica muito contente mesmo. E a gente busca preservar esse nosso lado. Então, fechando, não é uma assinatura, é um legado, né? A gente vai guardar isso por mais tempo, pelo tempo que for permitido em vida. E a gente gostaria que tu tivesse a honra de assinar para nós. Pode ser? Pode ser, sim. Acho que tá mais fácil se tu escolher um lugarzinho aí. A gente vai ter que esticar um pouquinho. Onde tu quiser, tá? Não tem. A caneta não é das melhores, mas acho que dá. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma satisfação, né? É um prazer, agradeço já pelo convite, né? Fazer parte, né? Mas, assim, temos sempre a disponibilidade de vocês aí, qualquer informação que eu puder ajudar, né? E dar os parabéns para vocês. E segue firme que vocês vão longe nessa caminhada de vocês, com certeza. Muito obrigada, Samir. Muito obrigada pela presença. Então tá, pessoal, a gente vai fazendo, antes de fazer o encerramento, né? Samira também, a gente pede para ter a interação com o pessoal e para saber se o pessoal chegou até aqui, assistiu essa 1 hora e até o momento 1 hora e meia de live, de conversa aqui no nosso podcast, que tu tá passando aí na tua cabeça uma palavra, uma frase, pro pessoal que chegou até aqui, deixar nos comentários lá, tô com o Samira, tô com vocês, Raiz da Bola, é o apoio à arbitragem. A palavra é que tu, assim... Primeiramente, agradecer vocês novamente, né, pela oportunidade. E gratidão a todos, né, que acompanharam a live, né. Se precisar de alguma coisa, o Samir Silva está sempre à disposição, tentando ajudar, fazendo o melhor pelo esporte sempre. Então, a gente pode usar, de repente, a palavra gratidão para as pessoas colocarem nos comentários e a gente ter o fechamento, feedback de quem assistiu. O que vocês acham? Então tá, fechamos gratidão. A palavra gratidão pode ser? Então, o pessoal que chegou até aqui, deixa no comentário aí a palavra gratidão aí. A gente vai entender que você assistiu aí o podcast Raízes da Bola até o final. Essa aí que deverá provavelmente ser o quarto episódio. Então tá, pessoal, estamos chegando ao final. Muito obrigado pela participação aqui do Samir, muito obrigado pela participação da Leilane e muito obrigado pela participação de vocês que nos acompanham aqui no Raiz da Bola, no Facebook, Instagram e YouTube também, né? Então, para nós é sempre importante que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. A gente tem uma meta grande. Tem uma meta grande aí para chegar a 1.000 inscritos antes do Campeonato Amador Nortense começar, que a gente pretende fazer uma super cobertura.
mas para isso a gente precisa dessa ajuda da comunidade aí. Muito obrigado, até o próximo Raiz da Bola Podcast.